Para mim é uma honra estar aqui com os irmãos e respeitando esse grande companheiro que é o pastor João Bispo, que pela graça de Deus e a condução que Deus colocou no coração do pastor Osmar, enviando ele para a África recentemente, vai um ano, e abriu as portas para nós. Depois que ele foi, eu vim logo em seguida, 2 meses depois, e no final do ano recente, e agora na inauguração do tabernáculo, e já veio também alguém representando a família Kovács de Portugal. Somos gratos a Deus por isso. E eu penso que a coisa é tão simples que as pessoas não se dão conta do que está sucedendo. Somente quem tem esse chamado de Deus sente esse fardo, que há um desespero, há alguma coisa nos atraindo para aqui. E amamos estar com os irmãos, ter companheirismo. Mas se a gente viesse e encontrasse só 3, 4, mas fosse a mensagem do dia, a gente ficaria crendo também. João Batista, sendo o maior dos profetas do Velho Testamento, a Bíblia fala que ele tinha uns 6 discípulos. Mas não houve maior profeta do que João no Velho Testamento. Para terminar o Novo Testamento, Deus tem um profeta e o seu nome também é João. Deus teve um profeta chamado William Branham, mas na Bíblia foi chamado Elias. Deus hoje tem um profeta chamado Osmar Rodrigues Costa, mas na Bíblia é chamado de João. Amém. E o que nós queremos é simplesmente dar o nosso amém, mostrar de que lado nós estamos. Não é a maioria, é a minoria. Não é o tamanho do cão, disse o irmão Branham, é o tamanho da luta, do cão. Então eu sinto grato, o que ouvi, eu mesmo já estou alimentado, estou grato, mas como fomos forçados a vir até aqui, então é que se eu não pregar, o pastor Bispo não me dá jantar. Amém, graças a Deus, Vamos orar? Senhor Jesus, te louvamos pela bênção de estar em companheirismo cristão, através desta revelação profética da hora, que tem vindo agora no coração de teus filhos, que receberam o homem em nome de profeta, Pai. Porque tu disseste que quem receber um profeta em nome de profeta, receberá galardão de profeta. Senhor, o profeta da noiva é um homem reprofetizando estas bênçãos, mas nós que cremos, Senhor, nós estamos agora identificados com ele, como tivemos identificados com o 7º anjo. E, Senhor, nós te agradecemos. Ouvir estas vozes que agora têm saído, porque, Senhor, é fruto de uma voz só, que saiu do trono e que tem falado a palavra de Deus, mas agora, Senhor, ela está se repercutindo como um trovão, a voz de muitas águas, Senhor, o corpo da esposa tomando forma e mostrando que tu não és Deus dos mortos, mas Deus dos vivos, que tu não és Deus de ontem, mas Deus de hoje, e tu estás em nós cumprindo esta promessa da hora. Abençoa os teus servos, Pai. Abençoa o irmão Rogério e sua família. Ele tem completado mais um aniversário. Concede tudo que o Senhor tem visto para ele na eternidade, Senhor. Nós o abençoamos em teu nome através desta mensagem em nossos corações e esta fé no sinal eterno. Que o nosso irmão seja abençoado, Pai. Continua a abençoar, Senhor, o nosso pastor, conforme isso tem nos ajudado. Esse CD, Senhor, que tem saído ao redor do globo. Agora, Senhor, nós te louvamos por sua vida, por esse aniversário pascual, que o Cordeiro tem estado em nosso meio, na forma do pão partido para nós, e nós estamos comendo este alimento da hora, nós estamos comendo, Senhor, este Cordeiro imolado pela 3ª vez, mas nós estamos apressados, Pai. Saia da frente, Satanás, nós estamos indo em direção a Canaã, porque
que nós somos os filhos da promessa. Obrigado, Senhor Jesus. Abençoa os teus servos ouvindo nos diversos lugares e os que vão ouvir, Senhor. Teus pastores lá no norte, assim como também nossos irmãos espalhados pelo Brasil que estão ouvindo nesta hora a esta mensagem e estão atentos ao que está se passando neste corpo da esposa, Pai. Sobre esta igreja, de igual modo, pedimos a tua bênção sobre o teu servo, o anjo local aqui e nesta região. Continua abençoando sua família, que sempre nos tem tratado tão bem, Senhor. Em nome de Jesus, abençoe colaboradores, abençoe os obreiros e dá glória ao teu nome e ao teu novo nome por meio desta mensagem que carregamos, Pai. Em teu nome. Amém. Amém. Graças a Deus. Êxodo capítulo 12, versículo 11 e Gálatas 5, versículo 6. Vamos ser o mais breve possíveis, né? Mas passo a ler. Êxodo 12, versículo 11. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Então, no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 6. Porque em Jesus Cristo nem a circuncisão nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim a fé que opera por amor. Quero falar nesses poucos minutos sobre uma escassez de amor. Pode sentar, irmãos, por favor. Graças a Deus. O tempo em que nós estamos vivendo é um tempo de escassez no espiritual, melhor, no natural, e escassez no espiritual para alguns. Por outro lado, aquele povo que é próspero espiritualmente e não é próspero naturalmente. Eu acredito que nem todos podemos prosperar financeiramente, mas cada um de nós pode ter o suficiente para se manter e ter a sua família ajudada, né? Quando o povo de Israel foi convidado a caminhar com Deus, lá no livro de Êxodo, eles saíam de uma escassez. E eles tinham que ir em direção a Canaã para uma fartura que eles não conheciam. A promessa era uma terra que manava leite e mel, uma terra que tinha abundância de minerais, minérios, tinha abundância de árvores, de riachos, uma terra em que cada um podia comer debaixo da sua figueira, ter tranquilidade, arrotar e dizer graças a Deus que nos libertou da escravidão. Mas o povo não estava preparado para ser livre. O povo estava acostumado com a escravatura. E Deus queria que eles fossem livres. Deus conseguiu tirar o povo do Egito, mas não conseguiu tirar o Egito deles, porque eles eram egípcios. A parte natural que fazia com que eles herdassem com Abraão era que eles eram descendentes naturais de Abraão, de Isaac, de Jacó, de José. Mas eles não eram moldados nos mesmos costumes, na mesma fé. Eles apanharam um espírito no Egito, que fez com que eles levantassem um bezerro de ouro e se prostrassem diante daquele bezerro e dissessem: esse é o nosso Deus, ó Israel. Quando Moisés subiu lá no monte, ouvindo a lei de Deus, eles se perderam na idolatria. Deus disse para Moisés lá em cima: que grito é esse que ouves lá no meio do arraial? E Moisés disse: acho que é grito de guerra, Senhor. Deus disse: não é grito de guerra, mas de folgado. O povo está folgando. O teu povo já se desviou para seguir aos ídolos. Irmãos, nós temos que meditar se realmente nós não temos, de alguma forma, tomado a mensagem por garantido. Depois que recebemos essa mensagem de Apocalipse 18 a 11, muitos de nós nos tornamos como a esposa que depois de casar deixou de cuidar da sua aparência no lar.
Nós deixamos de prestar atenção a detalhes que, na verdade, servem para enriquecer a vida a dois. A atenção, a maneira gentil de se dirigir um para com o outro. E a Bíblia fala que, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. A dificuldade que as pessoas hoje têm em crer que Deus está manifestando nesta promessa de Apocalipse 18 a 11, não é que as pessoas apenas desejam endurecer os seus corações, mas a maior parte já foi bem decepcionada. E eles dizem: olha, eu saí da cruzada e eu fui para a Assembleia de Deus, entrei para a mensagem do irmão Branham e eu me decepcionei. Eu me decepcionei com um certo pastor, eu me decepcionei com um certo ministério. E quem sabe se toda esta propaganda que está sendo feita em torno de um homem só não é apenas mais uma das investidas de Satanás para causar mais uma decepção em mim. E se as pessoas examinassem as Escrituras conforme Jesus disse para eles, no tempo de Jesus, ele apareceu e eles estavam dizendo: ele é um enganador, ele enfeitiça o povo, ele apenas os hipnotiza. E Jesus disse para eles: examinais as Escrituras, porque achais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. O povo examina a mensagem, cuidando que na mensagem está a vida eterna, e é a mensagem que testifica de João. O povo examina as Escrituras concernente a Apocalipse capítulo 10, Apocalipse 22, 16, 17, 18, 19, e não sabe que são as mesmas Escrituras que eles estão lendo que condenam eles, porque elas estão testificando hoje de um povo que recebeu uma promessa e é a promessa final para os gentios. Então, isso prova que estamos vivendo em um tempo de escassez de amor. Não do amor apenas natural, que nós vemos os lares entrando em crise, nós vemos as igrejas entrando em crise, que os membros não têm amor para com seu pastor, não consideram o sacrifício que é um ministério, e simplesmente diz: ó, Deus suprirá para ele. Irmãos, se vocês forem lá no livro de Tiago e ler que a Bíblia diz que se você tiver um irmão em necessidade e apenas o despedir e dizer: vai em paz, Deus te abençoe, e se aquente, irmão, Deus vai suprir a sua necessidade. Como nós vemos tantos sistemas apenas afirmando bênçãos sobre o povo, mas não tem condição de ajudar aquele povo, eles só têm condição de extrair dele o que ele tem. Mas a palavra de Deus diz: se você apenas diz isso, vai em paz, se aquente, e não compartilhar com seu irmão, isso mostra que em ti não está o amor de Deus. Porque cristianismo, diz irmão Branham, é viver para os outros. Não é criar ocasião para que agora nós comecemos a fazer empréstimo com todo mundo na igreja, mas é realmente que você tem que sentir segurança de que há pessoas que se importam com você, e a única forma que nós podemos mostrar que nos importamos com os irmãos é porque nós nos importamos com a mensagem que Deus tem prometido para este dia. João, ele falou lá na carta de 1 de João: nós amamos, nós sabemos que amamos os irmãos, porque amamos a Deus. E nós não podemos afirmar que amamos a Deus hoje fora da sua palavra, fora da palavra revelada, porque Deus é a palavra revelada. Irmão Branham pregou: Cristo é o mistério de Deus revelado. E esse mistério já não é mais um mistério, é a revelação de Cristo hoje, que encarnou na esposa. E se nós cremos na revelação de Jesus Cristo, em sua promessa desta hora, que Cristo não era completo sem Apocalipse 18 a 11, assim como Adão não estava completo sem que ele tivesse uma esposa, uma tutora para ele. Então Deus teve que pôr o irmão Branham para dormir, para que manifestasse essa esposa que faz tudo por ele. O irmão Branham diz: a rainha é que serve o rei, ela é que se assenta ao seu lado, ela toma a sua palavra, ela tem que ser parte do esposo.
Nós vemos que há tantos grupos e sistemas e tantas organizações, mas nenhuma pode se assentar ao lado do esposo, porque eles querem sentar ao lado do esposo na intercessão, e o esposo não está na intercessão. Eles querem sentar ao lado de Jesus em uma denominação, crendo em promessas que já cumpriram, crendo na crucificação, crendo em parte do movimento que Deus tem durante as eras, crendo em Lutero, mas eles não conseguem acompanhar Deus hoje. Deus, depois que Ele manifestou no entardecer lá na América e descendo aqui pelo Brasil, dando um passeio, e Ele chama por nós. E nós temos que entender que agora é a hora de mostrarmos nosso amor por esse Deus. Agora é a hora de mostrar que nós o amamos. Agora é a hora de mostrar que nós cremos nele. Irmão Branco, se você tiver sua esposa e você não falar para ela que você a ama, quão especial ela é para você, quão bonita ela não saberá sobre isso. E assim Deus disse tudo o que Ele tinha para dizer e se declarou a nós completamente. Não declarou-se em uma denominação, 7 céus não foram abertos em uma denominação. Agora é o tempo de nós retribuirmos com esse amor eletivo. Nós tivemos muitos pretendentes. Eu tive muitos pretendentes, Senhor, mas não encontrei ninguém como você. Você é o único que satisfaz a minha alma, que traz alento, que traz alegria, que me faz sentir especial, que não me faz sentir que eu estou sendo apenas, bajulado para cumprir um objetivo financeiro. Isso porque você vê que há algo nele, aquilo se identifica com você. É preciso uma revelação de amor no homem para ele poder ver aquela moça e compreender que aquela é sua companheira, que ele seria feliz com ela. E é preciso uma revelação no membro hoje para compreender que essa é a mensagem que Deus tem e que você só é feliz quando você reconhece essa mensagem e a alimenta e fica ao lado dela. Amém. Deixa eu ler um pouquinho aqui que eu quero ser o mais breve possível, né? Mas irmão Branham, aqui nessa mensagem de espera, ele mostra o quadro da Páscoa, que eles foram chamados para comer a Páscoa com os sapatos em seus pés e seus lombos cingidos, cajado em sua mão. Parágrafo 47. Depois ele diz, eles tinham visto a grande mão de Deus. Eles tinham visto todos os seus milagres. E então eles tinham vindo sobre a marca do sinal. Nós vimos a mão de Deus, o ministério de Mão Branca. Nós temos testemunhos, temos evidência científica, temos fotos para provar que Deus esteve manifestando o ministério de um homem lá na América. E ele não ficou na América. Ele nasceu lá, mas a sua mensagem era para dar a volta ao mundo, era para procurar entre aqueles que estavam na terra quem eram os eleitos de sua hora. Porém, você observa que o trabalho que a mensagem do irmão Branham está fazendo hoje não é o que o corpo do irmão Branham fez, mas Deus tem uma carne hoje para levar a mensagem. Se as pessoas apenas dizerem, olha, nós temos os CDs e nós vamos enviar os CDs para os irmãos, isso deve bastar. Isso deve bastar para chamar a sua atenção, para te cativar, mas para que você possa saber que você é parte deste corpo, para que você possa usufruir deste privilégio e sentir esse companheirismo. Você sente grato quando você vê irmãos indo ao seu encontro. Quando você vê o esforço do irmão compartilhar essa mensagem com você. Irmão, você não imagina a alegria depois de anos ouvindo João pelo CD e chegar um homem lá e dizer, olha, nós estamos do seu lado, nós cremos nisso e o Senhor tem te ajudado a ver, Deus te abençoe. Pastor Osmar não podia ir pessoalmente, mas você quer sentir que seu irmão está ali e representando aquilo que tu queres. É isso que cada congregação com seus pastores tem que sentir, que Deus está ali ajudando a igreja através daquele pastor, mas aquele pastor está ali representando algo superior a ele. Nós temos que nos colocar em submissão a esta mensagem para podermos mostrar que somos súditos do reino de Deus. Nós não estamos para elevar a nós mesmos sobre a mensagem que Deus tem. Nós estamos para humilhar a nós mesmos com a mensagem que está manifestando. Israel
eles viram a marca do sinal, eles tomaram a comunhão em desespero, sabiam que naquele tempo Deus estava a ponto de golpear com julgamento. Era um tempo de agitação, era um tempo onde todo homem estava se examinando, porque a palavra do profeta não havia falhado uma só vez. Lembrando seu ministério, as visões que Deus lhe deu, tudo que Deus manifestou através de irmão Branham, não falhou uma só vez. As pessoas dizem, olha, irmão Branham falou sobre o afundamento de Los Angeles, e ele disse que Billy Paul não seria um homem velho quando ele veria tubarões nas ruas de Los Angeles. Não, irmão Branham, ele cria que aquilo aconteceria bem pertinho dos seus dias. Mas se você juntar os parágrafos em que é mencionado sobre esse acontecimento, sobre esse terremoto que vai fazer com que o Alasca se afunde em Los Angeles, você verá que realmente, quando isso suceder, a noiva será arrebatada. Então nós não estamos confundidos dizendo que o William Branham profetizou isso e não aconteceu. Nós cremos que tudo que ele falou ou cumpriu ou está em cumprimento. E o que nós precisamos agora é ter fé na palavra de Deus, ter amor pela mensagem de Deus, que nós vemos onde ela está. Nós não a vemos mais escondida, está escondida dos incrédulos, mas nós a vemos sendo manifesta, revelada. Amém. Era um tempo de agitação, era um tempo onde todo homem estava se examinando, porque a palavra do profeta não havia falhado uma só vez, havia sido provada ser verdadeira. O que ele dizia acontecia exatamente da maneira que ele dizia. A coluna de fogo ainda estava lá, e então o profeta havia anunciado que Deus só passaria por alto quando ele visse o sinal na porta, e isto era um desespero. Deus desejava ver o sinal. Irmão Branham, ele veio e pregou a mensagem do sinal. Aplique o sinal. Na hora do entardecer, não é mais tempo do sangue, porque a era já havia passado, a era da Odisseia já havia terminado. Deus estava exigindo o verdadeiro batismo do Espírito Santo, através dos mistérios revelados. Todos os mistérios foram consumados, mas o pessoal estava tentando voltar para a era do sangue, voltando para Cristo no trono intercedendo, porque eles não viram a manifestação de Deus, não reconheceram que Lucas 17:30, aquela manifestação de Deus em carne, como Elohim, era para mostrar que tudo estava consumado. Quando você vê Cristo no Calvário, lá no amanhecer, no Calvário ele disse está consumado. Você não podia voltar atrás daquilo que foi Jesus no Calvário, dizer, mas eu creio no que ele fez lá na Galileia, agora é no Calvário. Quando Deus manifestou no ministério de irmão Branham, nós não podemos voltar. Quando ele manifestou em 63, na abertura dos céus, nós não podemos regressar a mensagens antes de 63 para tentar desmentir o que o irmão Branham falou depois da abertura dos céus, porque a maior inspiração que ele teve está dentro dos 7 céus. Então eu tenho que basear na última palavra dele, a palavra que ele deixou nos dias da voz dos 7 anjos, que todos os mistérios foram consumados, novo nome foi revelado nos trovões, que no tempo de irmão Branham será. Estava sendo revelado, ele coloca para o futuro, será revelado nos trovões. E essa mesma mensagem dos trovões está sendo reprofetizada outra vez. Amém? Então, se nós pudermos entender o desespero daquele povo, que eles cumpriram a ordenação de Moisés, tomando seu cajado e comendo apressado aquela Páscoa, isso porque eles viram que Deus estava interessado neles. Se vocês entenderem, irmãos, que todo aquele tempo eles eram escravos, eles não tinham privilégios nenhum, e tudo que eles reclamassem, resmungassem o açoite no seu lombo, agora eles viram um Deus que se importava com eles e que estava fazendo algo que eles nunca tinham ouvido sequer. Estava agora batalhando por eles, estava libertando o povo com mão forte. E então eles começaram, veja, a ter consideração por aquilo que Moisés dizia. Eles não tinham a condição do novo nascimento para produzir a obediência total, a obediência completa, mas eles estavam vendo que o que Moisés falava acontecia. Somente que para Deus tratar com eles daquela forma, Deus se manifestou, Deus mostrou sinais para eles, atrás de sinais. E hoje você está desejando ver sinais naturais, apenas de cura, de livramento de acidentes, de livramento de bênçãos no emprego. Irmão, isso não é tudo que você tem para ver o amor de Deus, porque o povo lá nas denominações, eles também dão seus testemunhos. Ele diz, olha, Deus me livrou desse problema e me ajudou aqui. Mas o que nós estamos vendo é o grande livramento desse juízo que está pronto a atingir, que está atingindo toda a nação, na verdade. Mas vocês têm um lugar de segurança.
Você está em um lugar de proteção. Você está em Gósen. Você está em uma pequena cabana, agora sustentado por uma promessa que o anjo da morte não vai atingir quando ele vir o sinal, porque o sangue já foi aplicado na porta. Se o sangue não foi aplicado para você há 2000 anos atrás, se você não recebeu Jesus Cristo como Senhor, como Salvador, hoje você não pode ver Ele te reclamando nesta mensagem. O povo que está dizendo, não, eu não quero que Ele saia do trono agora, porque eles não viram que Ele saiu do trono é para nosso benefício. Ele não saiu para condenar-nos ao julgamento do inferno, não. Ele saiu para que nós fôssemos beneficiados em sua promessa. Amém. Aleluia. Então nós que cremos, não temos medo de dizer que o Cordeiro saiu do trono do Pai para revelar os sete céus. Porque nós sabemos que Ele saiu do trono. Então João, quando ele ouviu que veio aquele dono abstrato que estava lá sentado, mas quando o cordeiro veio, como havendo sido imolado, e tomou o livro da mão do que estava no trono, houve alegria, irmãos. Houve regozijo. Irmão Branco diz, João começou a clamar, a regozijar, porque ele deve ter visto seu nome ali. Não é apenas dizer, olha, eu vi, é apenas o nome, não, de João que está lá. Não, o meu nome também é o seu. Porque a ideia do novo nome é uma ideia familiar. Nós somos Branham, nós tomamos esta mensagem que o pai de família, na era do sétimo anjo, revelou, e agora nós estamos identificados nela, porque nós temos João. Se você dizer que tem Branham e não tem João, você está incompleto. A única maneira de dizer que você tem Branham hoje é porque você tem João. No tempo dos apóstolos, se você dissesse, olha, eu tenho um pai, você não tem um filho, você está errado. Hoje, se você disser, eu tenho João e não tenho Branham, você também está errado. Nós hoje cremos porque nós temos os dois. Nós temos a palavra e temos a reprodução da mesma. Temos a reprodução da semente que manifestou através do sétimo anjo. Amém, meus irmãos? Graças a Deus. Então veja, o povo teve que entrar em desespero. Irmão Branham, ele diz aqui no parágrafo 52. Agora, creio que estamos vivendo os dias em que somos desesperos, né? Ou por outro lado, os dias em que estamos vivendo deveriam motivar a igreja a entrar completamente em desespero. Creio desde a mensagem desta manhã de Deus, não de mim. Creio que ela devia lançar toda esta congregação em desespero. Que temos brincado por tempo suficiente, temos ido à igreja por tempo suficiente, temos de fazer algo. Como é que podemos ver esses outros grandes sinais e maravilhas feitos em outros e nós? Isso deveria causar um estado de desespero, que estamos decididos ante Deus. Hoje você está vendo esses sinais da manifestação de Apocalipse 18 a 11. A palavra tem sido revelada pelo irmão Branham e agora você vê a palavra tem sido reprofetizada outra vez. Isso deveria fazer com que nós estivéssemos importados, não relaxados. Não simplesmente dizendo, tá, eu já sou mesmo esposa dele, então deixa eu ficar aqui dormindo, ele vai fazer o próprio café. Levanta-se, meu seu esposo. Amém. Você deveria amar o seu esposo, cuidar do seu esposo, estar ao lado do seu esposo. Ah, mas e ele? Ele já mostrou que está interessado, já mostrou que cuida de você. Ele coloca o alimento em casa. Ele dá o apoio que você precisa, mas você tem que corresponder a este amor. Você tem que corresponder a esta mensagem e mostrar a Deus, veja, que você está agradecido, agradecida, porque Ele te chamou, porque Ele te escolheu. É isso que é o nosso serviço devocional. É para isso que nós viemos aqui, não é para ouvir a mim. É porque nós já cremos e agora nós estamos simplesmente glorificando a Deus, porque nós somos participantes desta bênção. Hein? Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Tem se esfriado o seu amor na mensagem? Hein? O amor entre os irmãos se esfria por multiplicar-se a iniquidade. Ao você prestar atenção nas falhas dos irmãos, aí você esfria o seu amor. E a igreja, você já diz, não sei se vou, porque aquele irmão hoje vai. Você está confundindo as coisas. Você não vem aqui pelo irmão. Quando você está vindo aqui ouvir a palavra, você não está tendo comunhão com o irmão. Você está vindo para ter comunhão com Deus. Quando você sai da igreja e vai para casa,
e visita seu irmão, se encontra com ele na rua, come no restaurante, aí você tem comunhão com o irmão. Irmão, para comunhão é conversar um com o outro, comer um com o outro. Na igreja você cala a boca e Deus fala. Deus termina de falar, aí você fala para Deus. É isso que agora nós estamos tendo comunhão com Deus. Então, tira o irmão da sua frente. Mas se você não pode ouvir a palavra de Deus, você tem algo contra o irmão, você tem algo contra o pastor, tem algo contra a mensagem da hora, então você deveria se arrepender. A Bíblia diz: se teu irmão pecar contra ti, vai, trata com ele, tu e ele. Não fique espalhando o que o irmão fez. É um tempo de reconciliação entre irmãos, é um tempo de reconciliação entre casais. Irmão, nós devemos fazer tudo que estiver ao nosso alcance, e se a outra parte não dá o braço a torcer, está na mão de Deus. É isso que nós devemos fazer, simplesmente ter a condição certa, não deixar que o diabo coloque o nosso coração em uma condição de escassez, de atenção mútua, um para com o outro. Aleluia. Graças a Deus, amém? Isso que nós, simplesmente para tentar ajudar um pouquinho, aqui, creio, parágrafo 67, desespero. Eu creio que a razão pela qual não temos desespero é porque há uma escassez de amor. Deus, o amor de Deus. A escassez de amor que vem na igreja, que os irmãos não vêm ao culto, é a escassez do amor de Deus. A escassez de amor, a falta de atenção entre esposo e esposa, é a escassez do amor de Deus. Irmão Brando diz: nós temos amor, precisamos ainda assim de um batismo de amor. Cada vez precisamos de mais amor com essa mensagem, mais amor um com o outro, mais amor entre esposo e esposa, mais amor entre irmãos. Mas, irmão Brando diz: creio que a razão pela qual não temos desespero, as pessoas fazem como se tivéssemos todo o tempo. Você não está preocupado em ir para o rapto. O povo estava saindo lá do Egito, eles estavam apressados. Então nós deveríamos prestar atenção à nossa vida espiritual e não estarmos levianos quanto a ela. É por causa de uma escassez de amor. Deus, o amor de Deus. Eu acho que o amor de Deus causa desespero. Se Deus está em você, o sinal dentro de você, e você vê as condições dos tempos, pessoas andando no pecado da maneira que estão, isto lançará em desespero. Eu creio que lançará. Com a mensagem que você afirma crer, que eu afirmo crer, isso que lançaria em desespero, para dar um CD para o seu irmão, que a gente acumula e já não ouve mais, fica ganhando poeira, e aí o menino e vai por isso. E é o suor de alguém mais. Nós temos que ter reverência. Você não coloca a sua Bíblia na frente das crianças e acha que rasga, mas nós, aí o CD é jogado no chão, não. Por que não cuidar aquilo que está te abençoando? Por que não cuidar com reverência esta nova Bíblia? Passa para alguém mais. Se você não escuta, é o melhor que você faz. Mas é uma escassez de amor. A gente acostuma com Deus, a gente acostuma com a igreja, a gente acostuma com os irmãos. Ah, o irmão fulano. Vem o pastor Diamantino. Não, pastor Diamantino. Ah, não. É um e outro, irmão. É nós. Esse amor que é como pouca água na chaleira, que você basta ligar e... Não, tem que ser profundo. É cada vez a consideração mútua. Então, Deus tem filho de todo jeito, alguns são bem superficiais. E nós precisamos de ter paciência uns com os outros, porque você vê isso e causa ciúme. Mas, irmão, você está tentando agradar a Deus. Peça a Deus: Senhor, enche o meu coração deste amor da revelação. Enche o meu coração deste amor da mensagem da hora, pelo meu próximo. Eu não quero estar frio e diferente vendo ele sofrer, vendo que ele não vem ao culto. Eu não quero estar frio e diferente. Eu quero simplesmente sentir que é eu que está ali, sou eu que precisa, Senhor. Então, quando oramos uns pelos outros, oramos como se fosse por nós mesmos. Quando nós falamos um com o outro, temos a consideração e o respeito que gostaríamos que tivessem conosco. Senão, nós não conseguimos provar que somos unidos, que temos uma mesma mensagem, porque você vê, nós afirmamos que cremos uma coisa, mas o Espírito é diferente. Entre irmãos, na terceira etapa. O Espírito que você vai mostrar, mostra que tipo de natureza está operando dentro de você. Irmão Brando diz: eu preferiria estar junto do irmão, com uma má doutrina, mas com o Espírito. Mas quantos irmãos, com a doutrina que tem, com a revelação, se está ainda no compartimento da mente, do intelecto, não tem condição
de ter um bom espírito, meu irmão, de ser manso, ser delicado. Jesus diz: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Nós queremos manter as nossas maneiras a todo custo, que é a nossa reputação em jogo. Eu não sei porque eu falo essas coisas, irmãos, mas eu vejo essas coisas acontecer ao meu redor. E eu creio que é um tempo de despertamento, que nós deveríamos estar cheios de amor de Deus. O amor de Deus não vai estar em você e você ignorar o seu companheiro que crê na mesma mensagem. Agora, hein? Olha só, aqui, o final de 67. Se Deus está em você, o sinal dentro de você, e você vê as condições dos tempos, pessoas andando no pecado da maneira que estão, isto lançará em desespero. Eu creio que lançará. Agora, a palavra afirma claramente, se você quer anotar isso, Gálatas 5:6, que nós lemos, que a fé opera pela caridade. Está vendo? A fé opera pela caridade. E a única maneira que você pode ter fé é ter amor primeiro. Ter fé nas promessas. Fé que Deus está respondendo a oração quando você clama. Fé no seu irmão. Fé no seu pastor. Fé na mensagem. Você tem que ter amor primeiro. Você tem que saber de onde você saiu. Aleluia. É ter amor primeiro, porque afinal de contas, fé é o incentivo do amor. Incentivo. Aquela esposa, o marido chega e o que faz com que ela se leve? Ela está cansada. Ela trabalhou o dia todo, levanta e põe a mesa para ela. Já esquentei, amor. Por quê? É um incentivo do amor aí. É aquela fé, aquela confiança, aquela consideração. Se perdemos a consideração para com os membros do corpo de Cristo, você vê que aquela fé começa a ser uma fé fingida. O que você crê está certo, mas você está errado. Amém. Porque afinal de contas, fé é o incentivo do amor. Isso é exatamente o que a fé é, o incentivo do amor. Agora você vê, se você não tem amor, você não pode ter fé. Você não tem amor nesta revelação, não tem amor para com Apocalipse 18:11, você não pode ter fé. Tudo que Apocalipse 18:11 quiser, você tem uma suspeita. Falou o que dessa vez? Irmãos nossos, e vai congregar, vai conversar, vai tratar com pessoas que não creem. Porque você não consegue ter fé. Por quê? Falta de amor. Como você pode ter fé em sua esposa se você não a ama? Isso é infileu. Agora que estão em ágape, para com Deus. Como pode ser que você não ama a Deus? Essa é a maneira que fazemos para com Deus quando amamos e dizemos, nos assentamos, o adoramos, o louvamos. E vem o amor nos dirige a isso. Agora, não adianta nada, nós estamos ali em nossos quadros de oração. Oh Senhor, Deus de William Branham, Deus de João. E aí você vê a esposa, sei. Não é? Não, nós temos que adorar a Deus no homem. Isso é mostrando a consideração pela palavra. Aleluia. Vamos pular aqui, porque estas coisas são boas para trazer uma demonstração, hein? E não entramos nesse conformismo denominacional que está ali fora, que eles se esforçam, os membros estão dando tudo de si. E a hora que nós cremos que já temos tudo, estamos relaxados. Estamos como Éfeso, à deriva. Né? Mas Deus seja misericordioso. Amém? Deus seja misericordioso. Porque nós temos chegado a um ponto que o que fez Deus mostrar para você que estas coisas são a verdade, Ele teve que ver alguma sinceridade em você. Se você não tem sinceridade, peça a Deus, Senhor, me faz mais sincero. E se você tem alguma sinceridade ainda assim, deve pedir, Senhor, me faz mais sincero. Porque se você não tiver sinceridade, você vai estagnar. É preciso nós sermos sinceros com Deus. E naquilo que nós cremos, e se você não entende a mensagem, vai dizer, eu não entendo como eles creem nisso. Mas me ajude, Senhor. Deus é identificado pelas suas características, parágrafo 41. Agora, se um homem é sincero nisto, Deus achará alguma forma para mostrar àquele homem que isto é a verdade. Ele está obrigado. Se você é sincero, se você vê isto e se afasta disto, então você tem que ser julgado. Mas se você vê e é sincero, verá a verdade. Esta é a maneira hoje que as pessoas, bons homens excelentes, homens de bom caráter, bons ministros, muitos deles, sacerdotes e assim por diante, são bons homens, porém,
A vindicação sobrenatural da promessa deste dia é tão incomum. Isto os tira fora de equilíbrio. Isto acontece por causa da demonstração da característica de Deus. Como ele diz, a primeira característica de Deus é te separar de toda a incredulidade. A primeira característica de Deus é que quando você é chamado para andar com o esposo, você não está saindo sem o seu consentimento. Você quer que ele saia onde você está. Você quer que ele esteja. Você quer estar em sua presença. Amém. Mas nós, olha, eu creio no esposo, mas deixa eu visitar aí esse irmão e tal. E aí você vem com outro espírito. Mas aqui, visitar, você tem que ter confiança, condição de dizer, eu vou tratar com esse irmão e eu posso ajudá-lo. Se você não pode ajudá-lo, deixa de importuná-lo. Deixa que ele escute somente, deixa na mão de Deus. A hora que nós queremos fazer algo que Deus não nos mandou fazer, e atrapalhamos. Hein? Essas coisas são boas. 124, a maior batalha jamais pelejada. Ele diz, Deus disse a Abraão, sai dentre a tua gente. A verdade do assunto é que eles duvidam e são incrédulos, e vão te fazer descer ao seu mesmo nível. Sai dentre as suas gente. Você sai do meio de seus parentes denominacionais. São parentes da mensagem, mas você sai da parentela idólatra. Né? E agora, sai do meu Deus, que ele diz, eles vão te fazer descer a seu mesmo nível. Você começa a ouvir a mensagem, daí vai andando com o irmão da ressurreição isolado, e até vai nos seus cultos. Você vai ficar confuso ouvindo dois. Hein? Se você vê, veio o irmão Rogério e pregou, veio o pastor Bispo e deu uma palavrinha, agora estou aqui falando uma coisinha. Mas todavia, se não falarmos a mesma coisa, então você está ouvindo dois ou três. A coisa é que você tem que ouvir a mesma coisa que um falou. Amém. Hein? Eles vão fazer descer a seu mesmo nível. Por isso que alguns se afastaram, por isso que alguns se afastam. Sai agora mesmo e separa-te. Viva a tua vida para mim. Que tal é isso? Deixa a tua consciência, teus sentidos, os sinais e todas estas coisas. Abre tua mente e recorda que eu sou. Venha, viva comigo. Amém. Deus está chamando nesta manhã, diz Mombrana, 125, aqui nesta noite. Deus está chamando nesta noite a toda a semente de Abraão, a essa mesma classe de vida. A maior batalha agora mesmo está rugindo e está em todo o mundo. Deus quer que seus filhos se separem de quê? Da vista, do paladar, do tato, do olfato, da audição, das imaginações, da consciência. Não imagine. Não depende do que você vê. Creia na palavra. Da memória. Oh, isso aconteceu comigo, eu tenho medo de voltar a acontecer. Tenho medo de ser decepcionado. Dos arrazoamentos, dos afetos. Ah, mas esse pastor que não crê na terceira idade é meu amigo. Ele me visitou no hospital. Ele me emprestava dinheiro. Oh, dos afetos, de tudo. Abra a sua mente, permita que entre a palavra, então caminhe com a palavra. Assim é o verdadeiro soldado. Assim é como mantém a sua ordem as estrelas. Amém? Aleluia. Isso é o que nós precisamos fazer. Sair com esta palavra. Oh, aqui o 126, 127, ele diz, falando, ele diz, vou ler a metade do 126. A estrela da tarde também toma o seu lugar. E assim é com todas as demais estrelas. A luz também não está em seu tempo exatamente onde deve estar. A estrela polar está firme e nunca se move. Aleluia. Tudo gira ao redor dessa estrela, porque se encontra no centro do universo. E essa estrela é Cristo. Por que as pessoas estão escandalizadas quando estamos falando de Apocalipse 18:11? Apocalipse 18:11 é Cristo hoje. Amém. Apocalipse 1:7 foi Cristo ontem. Hein? E todas as estrelas, irmão Brandon diz, giram em torno dessa estrela que é Cristo. A estrela da hora é Cristo. E você tem que entender, irmão, quando você ouve no mundo dizer, o fulano é uma estrela, é a estrela de Hollywood, é o que está aparecendo, é o que está fazendo sucesso. E agora Deus tem essa estrela que é Cristo, que é a palavra da hora. Então você e eu temos que girar em torno dessa estrela, um movimento circular no universo, irmão. Amém? Ele está ali firme, governa seu exército como um grande capitão.
É uma estrela coordenando, é uma estrela. Ó, ele está ali firme, essa estrela do norte. Está firme, governa seu exército como um grande capitão, tal como Moisés ali sobre o monte com os braços levantados, enquanto Israel estava pelejando, abrindo o caminho com a espada, ele se manteve com as mãos levantadas até que se pôs o sol. Tiveram que ajudar. Não diz que aí Moisés estava, ele era um mensageiro, ninguém não precisava de ajuda, eu não preciso de ninguém. Não, Deus mostrou que sempre precisou de homens ao seu lado. Lembrando que permaneçamos como Josué, vimos melhor, como Josué e Caleb. Josué representando o líder deste dia, porém você vê Caleb, aqueles que permaneceram fiéis com Josué. Hein? Aí estava Moisés, ele diz assim, ele se manteve com as mãos levantadas até que se pôs o sol, tiveram que ajudar, sustentando seus braços no alto. Moisés foi um tipo de Cristo, para assegurar que suas mãos ficassem levantadas, foram cravadas sobre a cruz. Aleluia. Hein? Não tinha ninguém para segurar as mãos de Jesus e mantê-las levantadas. Então o que Deus fez? Permitiu aqueles homens crucificarem. Que ele tinha que morrer como sacrifício pelos nossos pecados. E ao ser crucificado, ele estava mantendo suas mãos levantadas por nós. Ele manteve suas mãos levantadas por 2000 anos. Quando então ele saiu do trono, ele disse: agora o tempo acabou. Hein? Ele teve segurança para dizer isso. Quando ele disse o tempo acabou, ele sabia: olha, agora eu posso receber a minha esposa. Não, mas o rapto ainda não aconteceu. Mas essa mensagem já me recebeu, já me chamou. Amém. Aleluia. Hein? Moisés foi um tipo de Cristo. Suas mãos foram cravadas sobre a cruz, Jesus. Aleluia. E agora tem subido sobre todos os baluartes da glória, com seu vestido ensanguentado, está ante Deus. Isso aí você tem que ter condição de posicionar. Você sabe que ainda assim essa intercessão está em seu coração. E cada um deve abrir seu próprio caminho. É isso que eu queria terminar aqui, dizer, olha, vamos para dizer, olha, a batalha é para todo soldado. E cada um deve abrir seu próprio caminho. Não, o pastor vai abrir meu caminho. Não, o pastor só prega. Você tem que ver o que faz com a mensagem que eu... Você recebe os CDs, depois tem que ver o que faz com aquela mensagem. O irmão Branco diz: cada um deve abrir seu próprio caminho, sem importar o que suceda, com a palavra de Deus. Assim, abrirá o caminho para a liberdade. Cada pintainha que vem no ovo, abre o seu próprio caminho. Cada irmão que nasce nessa... irmão, nós devemos crer nessa mensagem, nós tivemos que abrir caminho sem ninguém para nos ajudar. Mas não que não precisamos da ajuda de ninguém. Mas as provas, as dificuldades, cada um atravessa, as tentações, é você que tem que se manter com a palavra. Amém, irmão? Deus, portanto, vos abençoe. Muito obrigado. Amém. Amém.